Tá certo? Beleza? Então agora a gente pode começar. Bom, eu não sei você, mas eu tenho ficado com o meu coração um pouco assim, como diria um nordestino, aperreado, né? Com algumas coisas que têm acontecido. Eu estava conversando, já conversei isso com o Juliano, conversei até um pouco, bem rapidinho, com o Daniel, com o Tiago, de algumas questões que têm acontecido e que de alguma forma têm tirado um sentimento, uma coisa que é muito importante para a nossa vida e que isso não pode, de hipótese alguma, deixar de acontecer no nosso contexto, que é a paz. Então eu pensei numa palavra, eu pensei numa pessoa, eu pensei naquele que é o príncipe da paz, para a gente compartilhar e para a gente perceber o contexto profundo do que isso pode significar para a nossa vida em comunidade, para a nossa vida em conjunto, para a nossa vida como cidadão, mas também para a nossa vida espiritual em todos esses quesitos. E aí, eu não sei se você tem percebido, mas o mundo, ele está muito esquisito. Tem coisas acontecendo esquisitas. Eu estava lendo o G1 ontem, e há quem diga que há algumas pessoas que há envolvimento lá com a Ucrânia, há dizendo que a Rússia planeja uma terceira guerra mundial por conta daqueles problemas que existem diplomáticos naquela região. Está aí, Carol, pode me ajudar melhor nisso, Luiz, eles são velhos nesse negócio de relações internacionais, eles vão saber dizer melhor do que eu, mas o que está acontecendo entre Rússia, Ucrânia, e aí vai entrando outros países, para tentar resolver esse processo. Há quem diga que o clima é muito ruim, muito complicado a respeito à beira de um grande conflito. A gente sabe que no Brasil, a gente está aí próximo de um grande evento, e não entendo que seja só esse grande evento o motivador de tantas coisas que têm acontecido, e creio que a gente nunca tenha visto, pelo menos a nossa geração, nunca tenha visto manifestos, e alguns até bem violentos, a respeito de tantas e tantas coisas, e a gente acaba vivendo algo, a gente acaba sentindo que a gente não vive num ambiente, assim que a gente possa dizer, de paz. Eu, particularmente, nunca vi isso acontecer. De repente, os nossos pais, os nossos avós, por já terem vivido outros momentos em que a gente não viveu, mas esses momentos estão a cada dia mais intensos, mais violentos, e a gente percebe que a paz já não existe, ou ela já não está sendo vivida da forma como ela tem que se viver. A gente vai percebendo que existe uma tentativa de se promovê-la, mas, no geral, ela não tem acontecido. A gente estava envolvido com um grupo chamado Homem Brasil, e eles estavam com vários projetos para evangelização em massa nesse período de Copa, e quando fomos fazer lá as solicitações para fazer os eventos na Praia de Copacabana, em alguns lugares públicos da cidade, e a gente chegou até o prefeito, o líder desse grupo, que era o o cara é bispo, não posso diminuir o cara, o bispo Francisco, lá da Sala da Nossa Terra. Quando ele foi falar com o prefeito vetou tudo, porque o clima não é dos mais favoráveis para esse tema. Então, não pode ter evento grande no período da Copa, justamente por conta de um clima intenso ou tenso que a gente tem vivido. Uma outra questão que eu tenho percebido, não sei se você já percebeu, pelo menos olhando um pouquinho meu Facebook por esses dias, eu percebi pelo menos 4 adolescentes, 4 jovens que perderam a sua vida. Não do meu vínculo de amizade, mas de adolescentes que são amigos de jovens, de pessoas que fazem parte do meu vínculo de amizade no Facebook. E a gente viu menina morrendo, enfim, não foi só meninos, foram meninas também que morreram, e num período assim
em menos de um mês, 4 adolescentes morreram, e eu percebi lá a galera botando luto, botando lá os seus choros, as suas lamentações, as suas questões a respeito da morte dessas pessoas. Gente, a paz arrancada de um brado de tristeza por tantas mortes de filhos dessas famílias, seja por quais motivos que sejam a morte, ela arranca do nosso peito a alegria, e quando acontecem circunstâncias duvidosas, o medo também invade e preenche o vazio, e aí acaba causando a falta de paz que a gente tem visto nesses últimos tempos. Mas o que pode tirar a nossa paz? Quais motivos podem tirar a nossa paz? Alguém poderia arriscar aí e dizer alguma coisa? O que pode tirar a sua paz? O que tira a sua paz? Medo. O medo. O que mais? Vamos lá, vamos falar. Oi? Desemprego. O que mais? O que pode tirar a paz da gente? Oi? A violência. Coisas vão tirando a paz da gente. O que mais? O que pode tirar a paz da gente? O que você pode dizer a respeito disso? Que situações, que circunstâncias? Por que motivo a gente pode perceber isso? Mais nenhum? Ou a gente tem tantos, né? Falta de tirar a paz da gente, né? Tantas e tantas coisas vão tirar a paz da gente. Mas, resumidamente, eu meio que tentei englobar todas essas questões que vocês falaram, e eu percebi pelo menos 3 grandes coisas que causam a falta de paz. Que de alguma forma elas chegam a essa questão. A primeira, a falta da justiça. A falta de justiça, ela ocasiona a falta de paz. E esse aspecto eu coloquei como um aspecto social, um aspecto que vai atingir a todo mundo, a todos nós. Possivelmente, por estarmos num contexto bem diferenciado de muitos dos nossos, vamos assim dizer, da nossa comunidade, pessoas do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil, a gente vive numa condição muito privilegiada. E por isso, de repente, essa condição social, ela, de repente, não nos afeta tanto. Mas existem lugares em que a falta da justiça só faz acender ou reacender coisas e situações em que a paz não chega lá. Por várias e várias vezes, fazendo algumas ações, e aí a Juliana estava perto de mim quando a gente fez isso, algumas vezes, a gente pôde entrar em lugares em que a falta da justiça, a falta de uma condição humana mínima sequer, causava no coração das pessoas uma tristeza, uma raiva, um medo, insegurança, sentimentos que a gente, de repente, pode nunca ter sentido. Eu lembro de uma vez que eu estava entrando numa casa, numa comunidade chamada Parque Juriti, lá em São João de Meriti, e que o valão passava no meio da sala da pessoa. E para tampar, ela botava a tábua, era uma valazinha assim, passava no meio assim da sala da pessoa, e aquele cheiro horrível, ela botava madeira para a gente poder passar, para entrar, para poder andar dentro do barraquinho dela. E a gente tinha que ouvir o lamento daquela pessoa, todas as dores que aquela pessoa tinha, e por aí vai. Coisas que a gente, de repente, já passou, e que a gente percebe nitidamente que falta para essas pessoas um mínimo de condição humana. A justiça não chegou nesse lugar. As condições não chegaram lá. Sabe, o governo, aqueles que têm o poder, tiraram dessas pessoas coisas e que ali não chegou os recursos para que se pudesse dar uma mínima condição de vida para essas pessoas. Sabe, uma vez, eu e Juliana, a gente foi fazer uma EBF, lembra disso, amor? Uma EBF, lá nesse mesmo lugar, lá no Parque Juriti. Juliana deve lembrar de algumas coisas, porque éramos no mesmo tempo da igreja lá de São João, mas eu e Juliana participávamos de um projeto em que a gente fazia um trabalho com crianças lá.
A Juliana conseguiu, mediante conhecimento já, né, que ela já tinha lá do pessoal do Instituto de Educação, ela conseguiu o CIEP que tinha lá dentro para a gente fazer um evento para as crianças. E, cara, foi impressionante, porque a gente, quando ia começar a fazer o trabalho com as crianças, chega um cara com 5 atrás do armário até o dente, perguntando o que ia acontecer dentro do colégio. Eu com 18, né, ela estava já dando aula para as crianças, eu tive que sair para poder atender os cidadãos, né? Eu batia, cara, eu devia ter 18 anos, sei lá, 19 anos, as pernas batiam tanto que o cara percebeu que eu estava com medo, porque eu nunca tinha visto tanto fuzil na minha vida. E aí eu falei pro cara, poxa, bicho, é assim, não sabe de nada, né? Mas assim, é a primeira vez, né? A gente nunca esquece, né? Com 18 aninhos lá, né? Tentando encarar os caras. Falei, poxa, irmão, olha só, está acontecendo um trabalho da igreja aqui, da Igreja Batista de São João, a gente está fazendo um trabalho aqui com as crianças e tal. É da igreja? Olha só, tem que acabar 9 horas, porque 10 horas vai ter um tiroteio aqui. Então, a gente está programado para fazer um ataque aqui, um tiroteio, porque os caras estão querendo invadir aqui o negócio. Então, só tem que acabar 9 horas para as crianças irem para casa, porque 10 horas, aí a gente não garante ninguém. Ô, você quer chupeta, cabeça? Fica aqui, toma conta das crianças aqui e não deixa ninguém passar. E o chupeta ficou lá com o negócio lá, engaixado na porta do... Eu falei, cara, não fica aqui não. Um monte de criança vendo arma aí, fica ali embaixo. E assim a gente conseguiu fazer um pouco das coisas lá. Enfim, situações difíceis que tiram a paz da gente e a falta da justiça, esse aspecto social acaba alcançando a vida de muita gente. Sabe, uma coisa que eu acho que a gente às vezes não se dá conta, e aí existem questões pessoais, o aspecto maior que eu vi nesse lance aí foi o aspecto pessoal, foi sobre escolhas erradas. Cara, eu não sei você, mas eu já fiz escolhas erradas. Algumas, muitas vezes, já escolhi errado. E, às vezes, essas escolhas me sentir ansioso. Essas escolhas me fez sentir medo. Essas escolhas erradas me fizeram sentir tantos tipos de pensamento que não tinha como eu sentir paz no meu coração. Não tinha condição alguma. Então, um dos grandes motivos que a gente acaba resumindo, seja no aspecto pessoal e em escolhas que a gente possa fazer de forma errada. E uma outra questão, um outro grande aspecto, que eu acredito muito e que também possa trazer para a gente uma falta de paz, é o pecado. E aí, é um outro grande aspecto, que é o aspecto espiritual na nossa vida, que pode, de alguma forma, tirar a paz do nosso coração. O pecado aprisiona. A gente vai falar sobre isso um pouco mais lá na frente. O pecado tira da gente o sentimento de liberdade. O pecado tira o sentimento da gente de sentir aquilo que é de verdadeiro na nossa relação com Deus. Então isso faz a gente ficar preso. A gente faz se sentir amuado, triste. Quantas e quantas vezes me senti frustrado. Puxa, de novo. Sabe, não sei se você já sentiu essas coisas. Não sei se você já se questionou. Caramba, por que eu fiz isso de novo? Por que eu pequei de novo? Por que eu caí nessa cilada de novo? Eu já não sabia que isso ia acontecer. Por que eu fui insistir e ficar tão perto dele de novo? Pecado tira a paz da gente. Bom, dá para a gente lembrar os 3 aspectos? Então, o primeiro aspecto é o aspecto social, onde tem a falta da justiça. O segundo aspecto é o aspecto pessoal, onde entram nossas escolhas, e aí as escolhas, no caso, erradas, as nossas escolhas erradas. E o terceiro grande aspecto, que é o aspecto espiritual. Como é que a gente pode evitar, como é que a gente pode combater isso? A primeira resposta que eu acho e que a gente tem colocado e que eu tenho sido confrontado durante esse tempo, porque na minha cabeça, durante esse tempo, durante esses momentos que a gente estava buscando a Deus o que falar, o que trazer para vocês, eu fui muito confrontado a respeito desse aspecto.
Porque a palavra de Deus traz para a gente isso. Porque Deus colocou isso de forma muito clara na Bíblia, e a gente precisa, de alguma forma, abrir os nossos olhos, estar atentos a isso. Eu sei que muitos já têm feito coisas a respeito disso, e glória a Deus porque tem feito, mas acredito que a gente ainda faça pouco a respeito disso. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer é ser um promotor de justiça. Nós precisamos ser promotores de justiça. A paz, e aí entra como um significado para a gente, não é simplesmente uma situação de ausência de violência ou de guerra. Também não se garante pelo equilíbrio de forças contrárias. Não, força A e força B, elas são contrárias, elas são inimigas umas das outras, e vamos tentar equacionar, equilibrar essas forças. Então elas agora estão em paz. Não, isso não é paz. Ou pelo aumento de forças armadas, sejam elas públicas ou sejam elas particulares, que garantem o sentido de segurança. O que sustenta a paz é a justiça social, garantia de vida, de dignidade de todas as mulheres, de todos os homens, de todas as crianças na nossa sociedade. Cara, aí tem um livro que eu li essa semana, que eu indico para que você leia esse livro, para que você possa fazer bastante considerações a respeito desse livro. Você pode ler ele bem rápido, ele é pequeno, mas ele é profundo desse significado de justiça. Sabe qual livro? Miqueias. Está na sua Bíblia. O livro de Miqueias. Já está aí no seu aplicativo, não precisa comprar, está garantido. Olha só, você pode até ouvir, se você não quiser ler. Você bota lá para ouvir e você ouve. O livro de Miqueias, ele é impressionante a respeito dessas observações. Olha, Miqueias está mais ou menos a 700, a 800 anos antes de Cristo, e ele está ali botando a boca no trombone, mandando todo mundo entender o que é esse lance de justiça social. O que estava acontecendo naquela época? Gente que estava explorando o povo pobre, gente que estava roubando propriedade de outras pessoas, de qualquer jeito, de qualquer forma, entrando, invadindo, seja pela força, seja pela lei, mas que estavam explorando essas pessoas. A atualidade e relevância desse livro para os dias de hoje é incrível. E assim, é importante a gente perceber que existe ali alguns grandes profetas, outros profetas menores, porque é dividido assim, mas você vê que Isaías, Amós, Miqueias, eles vão trazer todo esse contexto de justiça em que a gente precisa ler e entender e compreender em que aspecto eles estão colocando. Mas nesse caso, eu separei algumas questões do livro de Miqueias, para a gente perceber um pouco disso. A gente pode conhecer um Deus nesses livros, um Deus combativo às desigualdades sociais, às injustiças, e que nos revelam profecias duras a respeito daqueles que não atendem ao próximo, e também coisas duras a respeito daqueles que exploram com suas artimanhas, com seus roubos, enganações. Isso parece alguma coisa estranha para você? Parece que a gente está lendo alguma história de, sei lá, 2.000, quase 3.000 anos atrás? Parece que a gente está lendo o jornal, sei lá, O Dia, Jornal do Globo. Parece que a gente está de frente de um telejornal e ouvindo as mesmas coisas há mais de 3.000 anos. Muito atual. A inconformidade do nosso povo frente à exploração de quem vem sofrendo há tantos anos se iguala ao que o povo de Israel vivia há 700 ou 800 anos antes de Cristo. Olha só como é que isso está claro, o livro de Miqueias pode trazer para a gente. Se você quiser abrir seu aplicativo, lá em Miqueias, no capítulo 6, lá de 9 a 16, abra sua Bíblia, se você trouxe sua Bíblia, você tem um dos textos que falam a respeito dessa característica, dessas circunstâncias que estavam acontecendo em Jerusalém, aonde faltava por parte dos sacerdotes, por parte dos governantes, faltava um pouco mais de compaixão, faltava justiça, faltava um pouco mais de compartilhamento,
faltava um pouco mais de atenção àqueles que necessitavam. Miqueias 6, de 9 a 16, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: o Senhor está falando com a cidade de Jerusalém, e os que são sábios ouvem com respeito o que Deus está dizendo. E ele diz: tribo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. Nas casas dos maus, há riquezas que eles ajuntaram desonestamente. Eles usam medidas falsas, que eu detesto. Como posso perdoar pessoas que usam balanças falsas e pesos falsos? Em Jerusalém, as pessoas ricas exploram os outros, e todos os seus moradores são mentirosos e trapaceiros. Por isso, já comecei a castigar vocês, e por causa dos seus pecados, vou acabar com vocês. Vocês não terão comida suficiente, estarão sempre passando fome. Procurarão ajuntar riquezas, mas não poderão guardar nada. E se guardarem alguma coisa, farei com que seja destruída na guerra. Plantarão, mas não comerão nada. Esmagarão as azeitonas, mas não chegarão a usar o azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão vinho. Tudo isso vai acontecer, porque vocês imitaram os maus costumes e as maldades do rei Omri e do seu filho, o rei Acabe, e seguiram os conselhos dele. Por isso vou destruir Jerusalém, e todo mundo vai zombar dos moradores da cidade. Vocês serão insultados por todos os povos. Cara, eu não sei, mas Deus estava chateado. Ele estava virado. Agora, irado com situações que a gente vê até, que a gente tem visto nos nossos dias, nos dias de hoje. E a nossa parte, como é que fica nisso? Eu achei interessante que numa das lidas que eu dei em alguns materiais, o pessoal, às vezes, os historiadores, eles confundem um pouco, porque dá para confundir, a linguagem é muito parecida de Isaías com Miqueias, e aí a gente tem um pouco disso em Isaías, a gente tem um pouco disso em Miqueias, e aí ele vem trazendo um pouco do caminho que a gente tem que fazer para pelo menos amenizar um pouco do sofrimento das pessoas, amenizar um pouco do sofrimento do povo que tem sofrido tanto. Possivelmente você não tenha tido contato com esse tipo de situação, mas é possível a gente fazer algumas poucas coisas e trazer um sorriso, e trazer uma alegria, e trazer a paz a algumas pessoas. Isaías 1, 16 a 17, ele vai trazer para a gente algo lindo. Ele diz assim: lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados e defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Isaías está dando com clareza o caminho que a gente tem que fazer, o arrependimento que a gente tem que ter, porque a gente sabe que muitas coisas no nosso dia a dia, às vezes em alguns momentos da nossa vida, a gente acaba fazendo determinadas coisas que são até de alguma forma corrompidas. O que tem entregar, eu recebi o troco errado e, eu segurar uma graninha a mais aqui porque o cara me deu um troco errado? O que tem colar numa prova? O que tem mandar um atestado médico, para poder faltar ao trabalho? Enfim, sei lá, tantas outras coisas que a gente acaba se deixando levar e que se corrompe o coração da gente. Então é preciso, em primeiro lugar, ter arrependimento. Isaías está falando isso para a gente. Arrependam-se. E aí, seja de qualquer escala do que esteja acontecendo, seja daquilo que está acontecendo em grande escala, que a gente não vê, que a gente não sabe, mas que acontece, mas até nas pequenas, que alcançam a gente. Aí, depois do arrependimento, a gente percebe que Deus fala o seguinte: aprenda a fazer o que é bom, cuide das pessoas, tratem os outros com justiça, vamos socorrer aqueles que estão sendo explorados, vamos defender os direitos daqueles que não têm como defender, porque alguns não têm
de repente, a influência que algumas pessoas que aqui dentro têm. Alguns lá fora não têm essa influência que a gente aqui tem, para de repente fazer algo por eles e por aquelas pessoas que estão precisando. Bom, gente, eu acredito que a gente pode começar a fazer por pequenas coisas, para a gente começar e fazer coisas grandes. A gente daqui a alguns poucos dias, nós vamos começar uma campanha aqui na igreja chamada 40 Dias de Comunidade. E dentro da proposta da campanha 40 Dias de Comunidade, a gente tem uma iniciativa de que cada pequeno grupo faça um ato de bondade. O que seriam esses atos de bondade? Não sei, você que vai definir o que fazer. Mas seria qualquer coisa que você, com o seu grupo, possa fazer para trazer um pouquinho mais de paz e de esperança para alguém, para algumas pessoas, ou para algum lugar, ou para alguma circunstância, ou para um monte de gente, enfim, algo que vai trazer um pouco dessa esperança, dessa paz, que a gente sabe onde está, e que a gente sabe como conquistar, que a gente sabe aonde caminhar por ela, a gente sabe por onde chegar nela. Então, lá no seu pequeno grupo, você vai poder conversar com o seu líder vai conversar com você, e vocês vão chegar na conclusão do que vocês podem fazer. Pode ser um monte de coisas, nós vamos listar para vocês algumas dessas circunstâncias. Pode ser algo muito simples, como de repente catar um lixo na praia, não sei, mas pode ser algo bem, um pouco mais audacioso, por exemplo, vamos doar sangue, vamos lá para Hemorrio, o nosso grupo todo ir lá e doar sangue. Tem que ver só a questão de idade, que a gente tem um pequeno grupo de adolescentes, você começa a... Como é que é, Caína? Tem que ter idade, não tem? O mínimo é 18, né? Então, adolescentes vão ficar um pouco fora, alguns vão ficar fora dessa daí, mas podemos, como grupo de jovens, doar sangue. Nossa, gente, coisas pequenas, mas que podem trazer um pouco mais de dignidade e esperança para algumas pessoas. Bom, gente, mas existe uma segunda coisa que a gente pode fazer. E aí, a gente começa a entrar no aspecto mais pessoal da coisa. Primeiro, a gente deu uma resposta sobre os aspectos sociais. Claro que aqui eu não fiz nenhuma apologia política ou eu fui muito profundo nesse sentido, mas a gente precisa começar, a gente precisa tratar sobre isso no nosso contexto, para que a gente possa começar a dar um start em situações como essa. A gente pode ser muito mais profundo nisso, a gente pode sentar e conversar muito sobre isso ainda, mas é importante perceber que a Bíblia traz essa preocupação, porque Deus está preocupado com aqueles que são menos favorecidos, mas Ele também está preocupado com a gente, como pessoa. E Ele precisa, e Ele está querendo assim, de uma sinalização sua, para que Ele possa fazer ainda mais por você. E aí, a segunda coisa que eu coloquei aqui, e que eu acho que seja importante para a gente, é viver sob nova direção. Já viu aqueles estabelecimentos, não sei se você já viu por aí, que parece que troca lá o diretor, ou o gerente, ou o dono, né? Aí já bota logo aquela placa lá no posto, sob nova direção. Eu não sei se isso faz alguma diferença para quem está consumindo, né? Acho que essa diferença lá pode ser muito mais para quem está trabalhando do que para quem está sendo atendido. Mas geralmente se coloca lá, de repente, um lugar que estava fechado há muito tempo e que não tinha um governo, que não tinha uma administração daquilo ali, ou a administração estava sendo errada, estava sendo feita, mal feita. E aí coloca-se lá, sob nova direção. Eu já vi isso algumas placas, tinha até seriado na televisão com esse nome. Mas é porque a gente precisa perceber algumas coisas a respeito da nossa vida. Quem está governando a nossa vida? Quem está governando a sua vida? Quem está no direcionamento da sua vida? É impressionante que o livro de Miqueias é o livro que vai fazer uma profecia e vai dizer até o lugar da onde Jesus iria nascer. Se você ler o texto todo de Miqueias 5, você pode abrir aí no seu aplicativo ou na sua Bíblia, Miqueias 5, nós vamos ler só do verso 3 ao verso 5. Mas se você pegar lá no primeiro e no segundo verso, você vai ver a indicação até de Belém, como lugar de onde viria o Salvador. Mas aí,
Nós colocamos aqui o versículo 3 e o versículo 5, que eu acho que seja importante para a gente entender alguns conceitos, algumas questões. Diz assim na minha versão, na NVI agora: por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra, e ele será a sua paz. Vamos repetir esse último verso? E ele será a sua paz. Aqui tem a indicação de que o povo de Israel tinha a esperança de viver sob um novo governo. De viver sob um novo governo. Me parece que a nossa grande contradição em viver é que a gente quer viver a vida do nosso jeito. E aí você pode dizer o seguinte: mas isso não é uma verdade? Por que então a contradição? Poderia ser uma grande verdade. Poderíamos viver a nossa vida do jeito que a gente quiser. Mas será que essa é a melhor forma de vivermos? Será que nós suportaríamos tamanha pressão para vivermos da forma como a gente quer viver? Eu acredito muito que é assim que o sistema chamado mundo deseja que você pense. Que a gente tenha um controle absoluto da nossa vida, de nossas ações e de nosso pensamento. Mas eu volto a perguntar para você: será que a gente suportaria essa pressão? Será que teríamos condições de viver com um controle absoluto das nossas ações, das nossas atitudes? Por todos os lados somos pressionados. E quando achamos que a vida deve ser vivida do meu jeito, da minha forma, eu me afundo em escolhas erradas, que nos levam ao estresse, que nos levam à ansiedade, à depressão e muitas outras coisas. A profecia aqui está indicando um novo governo. A gente precisa abrir mão das nossas decisões e passá-las para um novo governo, para o governo de Deus nas nossas vidas. A gente tem que sair dos nossos tronos e colocar no trono da nossa vida o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele precisa governar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Quem ainda não lembra, quem ainda não está na mente aí, a peça que o Caio e o Henrique fizeram aqui na vigília? Lembra do banquinho? Quem estava na vigília? Lembra lá do banquinho? E toda hora lá o Henrique tentando sentar no banco e o Caio representando Jesus ali, ele tentando o controle do banco, não é? Não era isso? Né? Era o contrário. Tá certo, era o contrário, é isso mesmo. E o Henrique toda hora ali: mas não sou eu que tenho que tomar, não sou eu que tenho que sentar aqui. E ali o Caio toda hora tentava tirar Jesus da jogada. Parece que a gente escolhe algumas coisas para Deus dirigir a vida da gente e outras a gente tenta decidir do nosso jeito. Mas eu acredito que a melhor forma que a gente tem para viver é colocar o nosso Deus como governador das nossas escolhas, como líder das nossas escolhas, como aquele que faz e conduz a nossa história. Jesus não apenas mudou o rumo de uma história, o rumo de uma história qualquer. Jesus está transformando a história de muita gente que cansou de viver a vida pressionada por suas escolhas, por escolhas erradas, e passaram a viver a paz que Ele trouxe e que ainda traz aos nossos corações e aos corações de aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador. Eu só vou viver uma paz, a paz absoluta, a paz plena no meu coração, quando eu entregar o meu banquinho, não é, Caio? Quando eu entregar o banquinho e deixar que Jesus assuma a direção da nossa vida. Será que a gente, volta a perguntar, será que a gente teria condições plenas de aguentar todas as pressões da nossa vida? Ou não seria melhor colocá-las sempre diante do Senhor
e fazer com que Ele oriente as nossas escolhas, as nossas decisões. Por último, a gente precisa descansar na promessa de uma vida abundante. A primeira resposta é sobre o aspecto social que a gente colocou, que seja um promotor de justiça. A segunda resposta vai falar sobre o aspecto pessoal. E qual foi a situação que a gente tem que fazer? Vivermos sob nova direção. Deixar que Deus direcione a nossa vida. E por último, que tem a ver com o pecado, que tem a ver com o aspecto espiritual da coisa, é que a gente precisa descansar na promessa de uma vida abundante. Fazendo uma conexão dessa promessa, lá de Miqueias, vamos viajar 800, 700, 800 anos, a chegada de Jesus, um pouco mais. Essa chegada é carregada de significado, ela é carregada de sentido, ela é carregada de esperança na vida de muita gente. E interessante perceber que nesse tempo todo depois, quase 1000 anos depois, agora quem oprime é o povo romano, né, o governo romano. E eles vêm com um negócio chamado Pax Romana, né? E essa Pax Romana, ela vinha toda cheia de invasão mesmo, no sentido de dominação, no sentido de invadir cidades, de invadir lugares, de, impor a paz sob uma condição armada. E aí, essa Pax Romana, realizada pelo imperador Augusto, ela, entre aspas, pacificou alguns países como Espanha, Alemanha, Etiópia, Egito, apenas pela força das armas. E me parece que dentro de uma cláusula de dominação, existia uma lá: não, aqui vocês terão paz e segurança. Eles tentavam justificar o injustificável, porque os povos perdiam a sua autonomia e eram plenamente explorados em tudo, com a desculpa de que pavimentavam as ruas, de que davam saneamento para esses lugares. Eles exploravam essas pessoas. E a Pax Romana ficou conhecida, e ela oprime o povo, e ela oprime as pessoas que estão ali perto. E Jesus está vivendo com aquelas pessoas essa opressão, desse governo opressor, desse governo explorador. E também vamos ver várias citações, várias indicações de Paulo, em vários versículos, em vários capítulos, principalmente lá em Tessalonicenses. Você vai ver várias realidades de Paulo combatendo essa opressão, combatendo essa luta, essa dominação, lutando pela paz, e dizendo que Jesus fez tudo o que fez, veio para dar a paz e a liberdade que aquelas pessoas precisam. Jesus vem com a visão de ser o libertador. Às vezes a gente não consegue compreender a plenitude desses pensamentos, dessas realidades, mas havia não só uma questão eterna, não só a questão eterna que a gente sabe da liberdade, de se livrar do pecado para a vida inteira, de viver a eternidade com Cristo, mas também tinha a questão da liberdade, daquele povo viver algo que era completamente diferente daquilo que eles estavam vivendo. A motivação de resistir às pressões do império, segundo Paulo, não poderia ser outra, senão o próprio Jesus. 1 Tessalonicenses 5, de 9 a 11, na nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer o seguinte: Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos, quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Percebe a indicação de Paulo de viver a liberdade tanto em vida, quanto depois da vida. A relação vivida
por aquelas pessoas, a gente percebe claramente que existia uma opressão, que existia algo que os dominava, e que Jesus era e continua sendo a esperança que a gente precisa ter para uma vida livre. Sabe, fazendo uma comparação de uma viagem, certo? Sobre, de repente, essa pressão que, de repente, esse governo opressor fazia, sobre essas questões todas, eu fiquei pensando o seguinte: é assim mesmo que o pecado lida com a gente. É assim mesmo que uma vida com pecado vai trazer para a gente esse sentimento. A vida sem paz, uma vida de enganação. O pecado cega a gente, engana a gente, às vezes deixa a gente iludido, paralisado, como algo que fosse, sabe, estivesse dominando a gente, e que a gente não consegue perceber que a gente pode viver uma vida sem ele, uma dominação que a todo dia oprime a nossa vida, a nossa mente, que faz com que a gente viva uma vida completamente sem paz. A libertação do pecado, pelo sacrifício da cruz, isso traz a liberdade. Ela põe fim à luta e traz contigo um dos sentidos maravilhosos que a paz pode trazer: o descanso. Porque o pecado não pode ser combatido com as nossas próprias forças. O pecado só pode ser vencido porque Jesus, ele entregou a sua vida por nós, e por isso o pecado pode ser vencido. Por isso que a morte foi vencida. Então essa eminência de uma vida em paz, essa coisa da vida, de vivermos a vida em um descanso que a gente de repente não pode traduzir em palavras, mas a gente pode traduzir por imagens, por música, por canção. É interessante perceber que quando Jesus está próximo de passar por todo aquilo que a gente viu ali, da crucificação e por várias coisas, a gente percebe que Jesus, ele deixa um legado para a gente. Ele coloca várias coisas, e uma das coisas que ele coloca para os seus discípulos é sobre a paz. Ele diz o seguinte: eu vos dou a paz. A paz, como o mundo não dá, mas eu posso te dar essa paz. Esse legado que Jesus deixa para a gente, ele é incrível. E eu não sei, é interessante só para a gente fazer a gente pensar. Eu fui perceber que a palavra paz, ela pode ser dita em hebraico de um jeito e em grego em outro. Em hebraico ela é shalom, já ouviram falar? Shalom. E em grego ela significa irene. As duas têm o mesmo significado. Mas sabe o que eu percebi de grande nessa palavra? Porque ela é muito mais do que um sentimento, simplesmente assim, ela é muito maior do que algo que, não é guerra, ou é aquela paz que você vê no silêncio, ou que você vê em determinados lugares. Não, é uma paz completa, uma paz plena. Shalom deriva de uma radical que, conforme a sua maneira de ser empregada, pode significar o fato de completar ou concluir um trabalho. Podemos afirmar que Shalom é uma palavra que contém a ideia de perfeição e de completa situação, de que tudo está perfeito. Sabe? Shalom nos dá a ideia de bem-estar da vida cotidiana, o estado do ser humano em viva e harmonia consigo mesmo, com o outro, com a comunidade, com o seu ecossistema, com tudo. Por isso, no Antigo Testamento, o povo aguardava o menino que traria de novo
no tempo em que seu nome carregava um dos maiores sentidos que a gente precisa para a nossa vida. No sentido que Jesus, Ele é o príncipe da paz. E que diz lá em Isaías: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, o Deus Poderoso, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine.